Minha namorada dormiu com um traficante para conseguir erva de graça. Eu terminei com ela e a vida dela acabou ficando miserável por causa dele. Eu achava que a Marbel seria minha esposa e mãe dos meus filhos. Saber o que sei hoje me faz sentir um completo idiota, para ser bem honesto. Não consigo entender como enxerguei nela uma boa pessoa, quando na verdade ela não é. Talvez ela tenha sido muito boa em esconder isso. Ou talvez eu simplesmente não saiba ler as pessoas tão bem quanto pensava. Ela não era do tipo festeira nem nada disso quando estávamos na faculdade. Estudávamos na mesma universidade e eu me apaixonei por ela justamente porque parecia focada no futuro. Gostava de se divertir, mas isso nunca vinha antes dos estudos. Isso foi há anos. Hoje tenho 31 anos e ela também. Ficamos juntos por 8 anos e eu estava muito perto de me casar com essa mulher. Já tinha começado a pensar nos tipos de anéis e no estilo de pedido que ela gostaria. Dediquei muito tempo tentando tornar tudo perfeito para o dia em que eu me ajoelhasse. Ela foi uma grande motivação para eu me esforçar tanto na vida. Dói saber que nada disso importa mais. Isso realmente machuca. Pelo que eu sabia, a Marbel nunca teve interesse em drogas. Ela bebe, mas só isso, e nem bebe tanto assim. Nunca a vi perder o controle. Ela sempre soube se limitar. Por algum motivo começou a falar mais sobre erva. Não havia nada particularmente estressante na vida dela. Então, não sei por que isso virou um interesse repentino. Achei que tivesse a ver com coisas que ela andava vendo nas redes sociais. Mas ela disse que sempre teve curiosidade. Só queria experimentar quando estivesse com a vida mais resolvida. Não acredito nisso, porque em 8 anos nunca a ouvi falar positivamente sobre erva. Tentei dizer que não valia a pena e que, se quisesse experimentar, poderíamos começar com comestíveis. Ela disse que fazia sentido, mas um dia voltou para casa dizendo que tinha comprado erva para fumar. Eu desaprovei. Discutimos e ela acabou dizendo que eu não podia controlá-la nem impedir que fizesse algo que queria. Então deixei para lá. Eu até teria participado se fosse de outra forma, mas tenho aversão a fumar qualquer coisa, já que meu pai morreu de câncer de pulmão. A partir daí virou um hábito semanal. Isso começou a me incomodar. Ela não mudava muito quando fumava, então não briguei tanto, mas deixei claro que desaprovava. Ela fuma na varanda, o que ajuda um pouco. O verdadeiro problema é de onde ela compra. Uma amiga dela que eu conheço foi quem a colocou em contato com o traficante. Nunca o vi pessoalmente, mas pelo que entendi, ele não vende só maconha, vende outras coisas também. E é aí que está o problema. Acho que a Marbel pode estar dormindo com ele. É uma suposição forte, eu sei, mas tenho motivos. Ela começou a chegar em casa com erva com muito mais frequência. Antes era só nas noites de sexta-feira, e a quantidade fazia sentido. Agora ela aparece com isso várias vezes por semana, e em quantidades que não parecem normais. Eu disse que ela precisava diminuir por causa das nossas despesas, mas ela afirma que está conseguindo um bom preço. Não sei o que pensar disso. Ela também quase não fala mais sobre o cara, que se chama Jared. Isso para mim parece que está escondendo algo, como se quisesse tirar o foco dele. Talvez eu esteja sendo paranoico, mas não posso simplesmente perguntar se ela está trocando favores sexuais por maconha, porque isso provavelmente acabaria com o relacionamento na hora. Se eu quiser saber a verdade, vou ter que descobrir sozinho, talvez mexendo no telefone dela. Mas antes de chegar a esse ponto, quis ouvir a opinião de pessoas que não têm ligação comigo. Não sou alguém que se envolve com drogas, então não faço ideia de quão comum é conseguir esse tipo de favor com um traficante. Se for algo que quase nunca acontece, então posso não sentir culpa alguma por mexer no telefone dela. Atualização 1. Olá a todos. Esta é uma atualização da última publicação que fiz sobre minha namorada, que recentemente começou a experimentar erva. Ela tem alguém de quem compra, e nas últimas semanas fiquei cada vez mais convencido de que ela estava dormindo com esse cara, já que estava voltando para casa com mais frequência e com quantidades maiores. Eu realmente faço o possível para não ser inseguro ou paranoico quando se trata da Marbel. Desta vez senti que tinha motivo. E depois de ver o que todo mundo comentou na minha publicação anterior, tive certeza de que estaria justificado
se decidisse olhar o telefone dela. Assim que tive a primeira oportunidade, peguei o celular dela e procurei por Jared, o traficante, nos contatos. Encontrei e fui ver as mensagens. No começo, tudo parecia normal. Parecia que eram apenas transações, mas notei que o número de compras registradas nas mensagens era muito menor do que a quantidade de vezes que ela chegava em casa com erva. Verifiquei se havia ligações, mas quase não havia também. Aí percebi que algo estava errado. Minha primeira suposição foi que ela estava apagando mensagens, o que pode ser verdade, mas também pensei que talvez ela simplesmente passasse na casa dele sem deixar rastros. Isso seria muito mais difícil de acompanhar. Por sorte, ela não apagou todas as evidências. Subi um pouco na conversa e encontrei uma mensagem dele dizendo: "Você vem aqui hoje?", seguida de um emoji sugestivo. Não há outra interpretação possível. Para mim, isso foi a prova de que a Marbell estava me traindo com o Jared. E isso nem foi a parte mais chocante. Descobri o motivo real de ela ter começado a se interessar por erva. Foi por causa do próprio Jared. Quando fui até o início da conversa, vi ela se apresentando para ele. Disse que o tinha visto em um encontro com amigos e que conseguiu o número dele por meio de uma amiga. Ela me fez acreditar que primeiro surgiu o interesse pela erva e só depois apareceu o contato com ele. Mas não, ela viu o Jared antes. Provavelmente descobriu o que ele fazia e então começou a fumar como desculpa para continuar falando com ele, ou talvez para parecer interessante para ele. Isso também explica por que ela não quis começar com comestíveis, já que não era isso que ele vendia. Agora sei que a Marbell vinha me traindo, mesmo depois de quase uma década juntos. E antes que alguém diga que a culpa é minha por não ter pedido ela em casamento mais cedo, foi ela quem sempre disse que queria estabilidade antes de se casar. Durante boa parte do relacionamento, ainda não tínhamos isso. E eu diria que só recentemente chegamos lá. E foi quando comecei a levar mais a sério a ideia de pedido de casamento. Mesmo que esse fosse o motivo, ainda assim não é justificativa para trair alguém. Você sempre pode simplesmente ir embora, ou pode comunicar que gostaria que o pedido de casamento tivesse acontecido antes. Existem muitas opções. Quanto mais penso nisso, mais irritado fico. Odeio como construí algo tão puro com ela e tudo foi jogado fora por causa da erva e de um traficante por quem ela tem uma queda. Fico me perguntando se em algum momento ela parou para pensar que o que estava fazendo era errado. Sinceramente não sei. Também não sei o que vou fazer se descobrir que ela realmente me traiu. Vou ter que terminar. E para ser honesto, isso parece pouco depois de dedicar 8 anos da minha vida a uma mulher. Depois de tanto tempo, você espera poder confiar em alguém. Ela se reinventou por causa desse cara. Foi como se tivesse reconstruído a própria personalidade. De repente, sempre teve curiosidade sobre erva, depois de 8 anos sem demonstrar o menor interesse. Isso simplesmente não faz sentido. Atualização 2. Sou eu novamente com mais uma atualização. Um rápido resumo. Minha namorada, Marbell, começou a se interessar muito por erva. Ela fez parecer algo natural, mas descobri que provavelmente tem a ver com uma queda que ela tem pelo cara que vende. Se fosse só uma queda, talvez eu tivesse deixado passar. Mas parecia algo que já tinha sido levado adiante. Nas conversas deles, havia uma mensagem que indicava que eles tinham dormido juntos, e isso já foi suficiente para eu me preparar para o término. Mas, antes de tomar a decisão final, resolvi confrontá-la. Num dia em que já não aguentava mais guardar aquilo, sentei com ela para conversar. Vale lembrar que eu tinha exportado o histórico de mensagens para o meu celular, para não dar espaço para negação. A primeira coisa que perguntei foi como ela tinha conhecido o Jared. Ela disse que não o conheceu exatamente, apenas conseguiu o número dele depois de se interessar por maconha. Ou seja, a primeira vez que se encontraram teria sido quando ela foi comprar. Essa foi a primeira mentira. Eu já sabia da verdade, mas fingia acreditar. Depois perguntei diretamente se ela tinha alguma queda por ele. Ela ficou visivelmente surpresa, mas eu mantive a pergunta. Esperei pela resposta. Ela ficou em silêncio, então repeti. Em vez de responder sim ou não, ela perguntou por que eu estava perguntando aquilo. Ignorei e pedi que respondesse. Ela disse, claro que não, exatamente o que eu esperava. Apenas concordei com a cabeça. Ela quis saber por que eu estava fazendo uma pergunta tão ofensiva. Respondi que tinha ouvido o contrário sobre ela e o Jared. Ela perguntou quem tinha dito isso e logo suspeitou da própria amiga, o que me fez pensar que a amiga sabe de algo. Eu deveria ter checado as mensagens entre elas, mas não pensei nisso na hora. Acabei dizendo que não tinha sido a amiga. Ela começou a ficar mais agressiva,
percebendo que eu não estava indo direto ao ponto. Então contei que tinha visto tudo no telefone dela. Disse que estava claro que eles tinham dormido juntos. Ela imediatamente entrou em modo de negação. Fiquei apenas observando enquanto ela tentava se defender, o que foi até irônico, porque nem tinha revelado tudo o que sabia. Interrompi e disse que, mesmo que tivesse apagado mensagens, não tinha apagado todas e as provas ainda estavam lá. Pelo rosto dela, deu para perceber que realmente havia apagado coisas, mas como não sabia exatamente o que eu tinha visto, não sabia como continuar negando. Ela parou de negar, pegou o celular e começou a vasculhar as mensagens, tentando descobrir o que eu tinha encontrado. Apontei que o comportamento dela já era prova de que havia apagado coisas, então não fazia mais sentido tentar se defender. Mesmo assim, continuou procurando, até que a expressão dela mudou quando encontrou a mensagem específica. Ainda tentou se justificar, dizendo que era apenas uma brincadeira do Jared, que eu não entendia o humor dele e estava interpretando tudo errado. Eu disse que ela podia tentar enganar outra pessoa, mas não a mim. Perguntei se o Jared sabia que ela estava em um relacionamento. Ela hesitou antes de dizer que isso nunca tinha surgido, mas que nem precisava, porque eles não estavam fazendo nada de errado. Então perguntei o que ela achava que ele diria se eu ligasse para ele naquele momento. Comecei a discar o número dele ali mesmo. Nos primeiros segundos ela tentou manter a calma, mas logo entrou em pânico e me implorou para desligar. Eu desliguei. Foi então que ela admitiu. Eles tinham dormido juntos. Disse que simplesmente aconteceu, que não era algo que deveria se prolongar. Estava apenas buscando um pouco de emoção. Sabia que era errado, mas ainda me amava muito. Segundo ela, foi por isso que mentiu tanto. Não queria me perder. Eu disse que isso podia até soar lisonjeiro, mas não mudava nada. Deixei claro o quanto estava decepcionado e o quanto ela tinha partido meu coração. O que era verdade. Ela ainda tentou argumentar, mas eu não tinha mais interesse em ouvir nada, especialmente depois da confirmação. Pedi que ela arrumasse as coisas e saísse do apartamento. Para minha surpresa, ela obedeceu. Ainda tentou implorar uma última vez, mas acabou indo embora por conta própria. E, sinceramente, fiquei aliviado. Naquele momento, eu era um homem solteiro. Simples assim. Enviei uma mensagem marcando um dia para ela buscar o restante das coisas. Ela ainda não respondeu, mas vou deixar tudo separado para facilitar. E é isso. O relacionamento terminou assim. Dói saber que acabou por traição. Sempre achei que isso nunca seria um problema entre nós, mas pelo visto, nunca dá para prever. Atualização 3. Antes de continuar com a história, se inscreve no canal e curte, isso ajuda demais o bruxo e faz com que a gente consiga continuar nosso trabalho entregando histórias fantásticas para você. Obrigado. Eu não imaginava que teria motivo para voltar aqui depois de alguns meses, mas tive. É sobre minha ex-namorada que acabou se envolvendo com um traficante. Ela começou a fumar erva por causa dele, embora tentasse fazer parecer algo natural. Terminei com ela e felizmente não foi complicado, apesar de ela ter negado no começo, como é comum nesses casos. Ela tentou voltar algumas vezes, mas eu não dei espaço. Não tolero traição. No momento em que ela confirmou, perdi totalmente o interesse em continuar com ela. Com o tempo, ela parou de entrar em contato. A última vez que a vi antes disso foi quando veio buscar o resto das coisas. Ela chegou com um cara numa caminhonete. Tenho quase certeza de que era o Jared. Eu já sabia que ele lidava com mais coisas além de erva, mas não imaginava até onde isso ia. Acabei descobrindo da pior forma. Ela me ligou um tempo depois, e a voz dela estava estranha. Perguntei se tinha fumado algo. Ela disse que não, mas não pareceu convincente. Disse que precisava de ajuda. Respondi que não poderia dar dinheiro. Ela disse que não era isso. Hesitou muito para explicar. Então, acabei desligando. Alguns dias depois, mandou mensagem novamente pedindo ajuda. Desta vez enviou uma foto. Não parecia completamente destruída, mas claramente não era mais a mesma pessoa saudável que eu conhecia. Ela escreveu um texto longo, dizendo que cometeu o erro de experimentar outras drogas e que tudo saiu do controle. Tentou parar, mas não conseguiu. Admitiu que estava namorando o Jared e que o fácil acesso às drogas dificultava ainda mais parar. Disse que queria ir para uma clínica de reabilitação, mas que ele não dava dinheiro suficiente para isso. Afirmou que esse era o único favor que precisava de mim e que depois desapareceria da minha vida para sempre. Para mim, aquilo soava como uma tentativa de me fazer enviar dinheiro. Mas ela disse que eu poderia pagar diretamente para a clínica. Muita gente talvez discorde, mas eu não consegui simplesmente abandoná-la naquela situação. Eu estava magoado, sim, mas não a ponto de desejar o pior para ela. Decidi ajudar.
Combinei um dia para nos encontrarmos em frente à clínica. Ela concordou. Cheguei cedo e esperei por 2 horas. Liguei várias vezes, mandei mensagens, mas ela nunca atendeu e nunca apareceu. Então eu fui embora. Cheguei até a pedir para a recepcionista me ligar caso ela aparecesse, mas nunca recebi essa ligação. Tentei fazer uma última coisa boa por ela, mesmo depois de tudo o que ela fez comigo. Mas, no fim das contas, foi perda de tempo. Ela me mandou mensagem depois, cheia de desculpas. Fiquei aliviado em saber que ainda estava viva, mas as justificativas eram fracas, então simplesmente bloqueei o número dela. Um dia, ela apareceu na minha porta, mas eu não abri. É impressionante pensar que ela poderia ter tido a vida que sempre quis, mas escolheu se envolver com alguém que vive no crime, e essa única decisão destruiu tudo. Eu tentei ajudar, mas ela me decepcionou. Existe um limite para o quanto podemos nos importar com alguém assim, e eu já ultrapassei o meu. Acho importante não perdermos nossa humanidade, mesmo com quem nos fez mal. Mas também precisamos saber nos respeitar e não aceitar qualquer coisa. Se há uma lição nisso tudo, é essa. No fim fica uma pergunta. É mais difícil abrir mão de uma pessoa ou do futuro que você imaginou ao lado dela. E você, meu bruxo, o que faria no lugar dele? Para continuar ouvindo histórias emocionantes como essa, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela que eu tô lá te esperando.